nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Vamos estar interagindo aqui dentro do texto que nós lemos no início desse programa. Nós lemos Lucas no capítulo 7, versículo 11 até o 17. Nós vamos repetir. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que esse texto fala de um grande milagre, né, irmã Adriana? Amém. E vemos que aqui envolve duas grandes multidões. Tanto a multidão que estava com aquela mulher saindo ali para o culto, para o sepultamento do seu filho. A palavra diz que Jesus aproximava do portão da cidade com a multidão que seguia ele. E aquela mulher estava saindo no portão da cidade com a multidão também que seguia ela para aquele cortejo fúnebre. E Jesus, nós sabemos que ele é especialista em aproveitar oportunidades, né, irmã Adriana? Às vezes nós perdemos tantas oportunidades, mas Jesus não. Ele aproveita, ele nos ensina a aproveitar oportunidades. E nós vemos que o momento era difícil, era triste, era de choro. A esperança daquela mulher estava indo embora, porque ela era viúva e tinha somente um filho, e esse único filho estava morto. E quem já perdeu alguém de dentro da sua casa, como eu já perdi, sei bem o que é isso. Às vezes a gente não quer acreditar, né? Às vezes a gente não quer que a ficha da gente caia. Quando a gente sabe da notícia que morreu, a gente faz uma força para acreditar, e daí a pouco a gente pensa: preciso acreditar que foi mesmo. Aí, enquanto a gente não vê no caixão, a gente ainda sustenta assim: poderia ser uma mentira isso, mas daí a pouco a gente está vendo no caixão e é verdade. E daí a pouco tem aquela hora terrível, que é a hora da partida ali para o sepultamento. A gente gostaria que tudo fosse mentira, mas não, é verdade. E exatamente aquela hora que a esperança daquela mulher, que era aquele filho que poderia cuidar dela, estava saindo no portão daquela cidade para ser sepultado. Quer dizer, nós vemos no versículo 11, quando Jesus aproxima, né, daquele portão com aquela multidão dele, e ela saindo ali com seu filho morto com a outra multidão, e ali, o que ela estava pensando? A minha esperança está indo embora. E é o que nós pensamos, né? Quando estamos chorando muito, quando estamos muito tristes, desesperadas, nós pensamos que tudo está acabado, e nós temos que prestar muita atenção, estar muito atenta, porque é nessa hora é que Jesus pode estar chegando na porta, né? Glória a Deus. A esperança dela saindo naquele portão
Mas o Jesus Todo-Poderoso, o nosso Jesus Todo-Poderoso, que é a nossa esperança, Aleluia. estava chegando ali naquele Glória a lugar. Deus. E nós, né, irmã Adriana, podemos tirar uma experiência muito grande É verdade. dessa passagem. Eu creio que aquela mulher ficou muito entristecida, né? De ver o seu filho ali saindo pronto para estar sendo enterrado, né? Ali estava a esperança daquela mulher. E eu tenho uma experiência porque eu perdi a minha mãe, né? E para mim a minha mãe era o meu ponto de apoio. E quando eu vi o caixão saindo, e eu fui ali naquele cemitério, quando eu vi colocando ali o caixão, para mim estava indo ali o meu ponto de apoio. Porque todos os problemas que a gente enfrentava, a gente ia buscar apoio na nossa mãe, né? Primeiro em Deus, mas depois também o colinho de mãe é muito gostoso. E ali a gente sabia, eu e minhas irmãs, que quando estava descendo aquele caixão, ali também estava indo o nosso ponto de apoio da terra, porque nós temos o celestial. E eu creio que aquela mulher sentiu muita tristeza no coração. Aleluia. E foi ali que ela encontrou com o mestre, né? Sim. Oh, glória. E nós sabemos que o momento desesperador que nós estamos vivendo pode ser o grande momento de salvação de almas, pode ser o grande momento que o Senhor Jesus quer fazer um grande milagre, né? Ali ajuntando aquelas duas multidões. Aqui estava com Jesus e aqui estava com ela. Quando nós chegamos no versículo 16, nós vemos que sobre todos, a palavra diz que sobre todas aquelas pessoas caiu o quê? Um grande temor. E Deus se apoderou de todas essas pessoas e eles glorificavam, dizendo que Deus havia visitado o seu povo, irmã Oh, Adriana. glória a Deus. Aleluia. Eu imagino aqui que quando Jesus, ele chegou para aquela mulher e disse, não chores. Eu imagino que foi muito duro, porque como não chorar, né, irmã Áurea? Quando a gente está perdendo alguém que a gente ama, como não chorar? Mas Jesus, ele sempre libera uma palavra. E ele falou, não chores. E aí, só que ele não ficou só naquela palavra. O Senhor, ele também tocou no esquife e fez com que aquele jovem se levantasse. Né? É muito interessante isso. Porque quando a gente está passando por um momento de dor, como eu disse, né, no velório, no enterro, aí chega alguém, muitas pessoas, né, perto da gente, quer falar a palavra de consolo, mas é interessante que nada que a gente ouve nos consola. E aí Jesus chega para aquela mulher e fala, não chores. Verdade, ele é o único que pode fazer alguém parar de chorar num momento como Aleluia. esse, né? E ele fez, né, irmã Áurea? Oh, glória. Ele, com a autoridade dele, com a autoridade do céu que ele tinha como Deus na vida daquela mulher, ele não só mandou ela parar de chorar, né? Porque nós chegamos no velório, nós abraçamos os parentes e às vezes nós falamos algumas palavras, né? Ah, se acalma, que o Senhor console o seu coração, mas nós mesmos não podemos fazer nada. Mas ali na vida daquela mulher estava chegando um que ele não só falou não chores, como ele fez com que ela parasse de chorar. Oh, aleluia. Então nós vemos que Jesus, ele não, pelo que lemos, ele não perdeu tempo, ele já foi chegando, já falou, mulher, não chores. E antes que ela perguntasse, eu imagino, né? Não é que está escrito, mas eu imagino. Antes que ela perguntasse, né? Quem é você? Para dizer para eu não chorar, ele já foi logo deixando bem claro por que ele estava dizendo para ela não chorar. Ele já foi tocando ali naquele caixão e quem carregava o caixão parou. E ali aquele jovem já se levantou e já começou a conversar. E aquela multidão, aquelas multidões, né, que eram duas, já se voltaram para Jesus, já se voltaram para o poder dele, porque eu creio que a irmã Adriana vai falar sobre isso, que eu estou vendo que ela quer falar sobre o caso dos profetas, né? Aquele povo, quando ele falou,
Deus visitou este lugar e chamou Jesus de profeta, quando nós vemos no versículo 17, que eles começaram a glorificar e dizer que tinha chegado um profeta. É porque eles se lembraram, né, irmã Adriana? É verdade. Se lembraram dos profetas do passado, né? Que sendo usados por Deus, porque nós não fazemos nada sem Deus, eles fizeram grandes proezas, né? Em 2 Reis, aqui eu anotei, 2 Reis 17 ao 24, Elias, ele usado por Deus, ele ressuscita o filho daquela viúva de Sarepta. É quando o Senhor Deus mandou que ele fosse ali até Sarepta, que uma viúva ia o alimentar. Aí ele chegou ali naquele lugar, até Sarepta, e viu a situação daquela viúva, né? E ali todos nós conhecemos a história, e ele fez com que multiplicasse o azeite, a farinha da panela daquela viúva. E logo depois deste ato, já o filho dessa viúva veio a ficar enfermo, e de repente o filho dela morreu. Aí Elias, ele, né, usado por Deus ali, ele pegou e ressuscitou o filho daquela viúva, né? Depois dele trazer a multiplicação naquela casa, aí aquele jovem, de repente, aquele menino, de repente ele ficou enfermo e veio a falecer. E Elias, ele foi e ressuscitou. O filho da viúva morre e Deus usa Elias para ressuscitar o menino. Olha que interessante. E em João 11:25 também, o Senhor Jesus disse, quando Lázaro faleceu, né? E depois de ter passado 4 dias, Jesus chegou ali e disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Depois que ele falou, Lázaro, venha para fora, que aconteceu o milagre da ressurreição de Lázaro. Então Jesus, ele disse logo em seguida: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ali naquela ressurreição do filho daquela viúva, da viúva que nós estamos falando, né? Da viúva de Naim, eu creio que Jesus, ele falou, não chores, e a vida chegou ali também para aquele menino, tanto que ele tocou no esquife, aquele menino se levantou novamente e começou a falar, né, irmã Áurea? Começou a conversar. E ali aconteceu um milagre. Aquela mulher que estava caminhando para sepultar o seu filho, a multidão, como você já disse, que eram 2 multidões, a palavra diz, né? Uma que estava indo para o enterro do menino, e a outra que estava seguindo Jesus, se encontrou, e aquela multidão que estava indo para a morte, para o sepultamento, encontrou de repente com o dono da vida e começou a seguir o dono da vida. Aleluia, glória a Deus. Foi milagres e milagres nesse dia, né? Porque aquelas multidões ali que precisavam crer em Jesus, teve o privilégio, né? Foi um encontro de multidões. O jovem morto encontrou a vida, e as 2 multidões encontrou também a vida eterna, porque creram em Jesus como enviado de Deus dentro de um momento tão difícil. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que tudo contribui para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Aí quando a gente lê, a gente fala, mas é tudo, Senhor? E é tudo mesmo? Porque quer um momento mais difícil, mais triste, mais doloroso do que esse? E isso se transformou num momento de reconhecimento e glorificação e exaltação a Jesus como enviado de Deus. Então, que nesta tarde nós possamos estar meditando nessa palavra. E quando eu penso, irmã Adriana, às vezes eu fico fazendo uma conjectura, né, na minha mente, pensando assim, o que aconteceu com aquelas carpideiras, né, que eram pagas para chorar ali nos velórios. E isso a gente não se sabe o que aconteceu com elas, né? A gente só sabe que elas precisaram parar de chorar. Se a mãe do menino parou de chorar, elas então, né, nem se fala. Aquele coveiro que estava com aquela cova pronta, às vezes eu fico imaginando ele, né? O que ele fez com aquela cova, nós não sabemos, né? O que aconteceu com aquelas mulheres que choravam também nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa,
que aquele velório se transformou numa festa do céu, ali naquele lugar. E o nome do Senhor Jesus foi exaltado. Pastor Francino de Araújo, certa vez eu ouvi ele falar uma coisa que eu guardei para sempre, que nós que servimos a Deus, nós temos que aprender a transformar nossos momentos de crise em oportunidade. E foi o que Jesus fez naquele dia. Transformou aquele momento de crise tão difícil na oportunidade de salvação. Porque ali trouxe motivação, aquela mulher trouxe ali, fez o Senhor sentir uma íntima compaixão por ela e fez também ele ser motivado de realizar um milagre e aquelas multidões poder reconhecer a graça do Senhor Jesus, reconhecer ele como o Messias, enviado de Deus. Quando ali eles já conheciam a Escritura e já sabia que profetas já havia devolvido filhos, né? A mãe já havia orado, como a irmã Adriana já disse, do profeta Elias. E logo depois também nós vemos no segundo livro dos Reis a narração do profeta Eliseu também, que orou e ressuscitou aquele menino. Então aquele povo se lembrou das Escrituras e creram em Jesus. E falou: no nosso meio tem se levantado um grande profeta, o Senhor tem visitado a nossa terra. E no final nós vemos que o nome de Jesus, a fama de Jesus correu por toda a Judéia por causa desse acontecimento. E toda a terra circunvizinha ouviu falar de quem era Jesus e do grande milagre que ele havia feito. Então, quem sabe você está chorando tanto por algo terrível que tem acontecido na sua vida. Mas saiba que se a sua esperança está indo embora, como estava indo a daquela mulher, Jesus pode estar chegando nesse exato momento, trazendo esperança para você, trazendo ressurreição, trazendo vida e trazendo salvação, não só para você, mas para multidões. E quem sabe o Evangelho pode ser proclamado aí no momento do seu choro. Então vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, mesmo que estamos sofrendo, mesmo que estamos chorando, mas vamos ficar bem ligados, porque o Senhor Jesus pode estar chegando e o grande milagre pode estar acontecendo. Vamos pedir à irmã Adriana que esteja orando. Oh, glória a Deus, muito obrigado, Pai, por este momento maravilhoso da Tua Palavra, da reflexão da Tua Palavra. Assim como o Senhor ressuscitou, meu Pai, os sonhos daquela mulher na ressurreição do seu filho. Que o Senhor venha ressuscitar sonhos aqui nesta tarde, meu Pai querido. Jesus. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, muitas pessoas engavetaram os sonhos, engavetaram os projetos, meu Pai. Mas aquela mulher, ela teve o seu sonho, meu Pai querido, ressuscitado, que era o seu filho, que seria, meu Pai, aleluia, o provedor da casa dela no futuro. Os sonhos daquela mulher foi ressuscitado, seu filho foi ressuscitado. E assim também nós te pedimos, ressuscita sonhos nesta tarde. Meu Deus, ressuscita, realiza milagres aqui nesta tarde, meu Pai, nesta cidade. Realiza milagres, meu Pai, em cada lar que está nos ouvindo nesta tarde. Que o Senhor possa levar a salvação para dentro daquele lar que ainda tem pessoas que não, meu Pai, entregaram sua vida para o Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar ressuscitando, meu Pai, todos os projetos que foram guardados nesta tarde. Em nome de Jesus. Enche-nos com teu Espírito e com a tua graça e seja conosco a cada momento, meu Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos nesta tarde. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.